Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You mean to tell me that you, the army of the living God, will stand there and let that uncircumcised Philistine defy the army of the living God? Ele disse, vocês querem me dizer que vocês, o exército do Deus vivo, ficarão aí parados e deixarão que esse incircunciso filisteu desafie o exército do Deus vivo? Why, he was shocked at it. Ora, ele ficou chocado com isso. Why? Why? He was a believer. Por quê? Por quê? Ele era um crente. The others were make-believers. See? Os outros eram crentes manufaturados. Está vendo? See, he was a genuine believer. Veja, ele era um crente genuíno. He said, if you're afraid, I'll go fighting. See? Ele disse, se vocês têm medo, eu irei lutar com ele. Está vendo? What a challenge for a little guy like that. Que desafio para um rapazinho assim. And so he was a believer, and he done just exactly what he knowed that God would do. E deste modo, ele era um crente, e ele fez bem exatamente o que ele sabia que Deus faria. When that uncircumcised Philistine cursed him in the name of his gods, he said, am I a dog? A little bitty run of a kid come out like that. Ele era... Quando aquele incircunciso filisteu o amaldiçoou no nome de seus deuses, ele disse, sou eu algum cão, um moleque naniquinho que aparece assim? What's that? I'll pick you up on the end of my spear and I'll hang you up there in a tree and let the birds pick your flesh. Ora, disse, eu te apanharei na ponta da minha lança e te pendurarei ali em cima da árvore e deixarei que os pássaros comam a tua carne. Oh, my. Boy, what a horrible fellow he was. Oh, que coisa! Oh, que sujeito horrível ele era! David said, you meet me with a sword and a spear with an armor. Davi disse, tu me enfrentas com uma espada e uma lança, com uma armadura. You meet me in the name of a Philistine. Tu me enfrentas no nome de um filisteu. But I meet you without a sword or spear and armor. But I meet you in the name of the Lord God of Israel. Porém, eu te enfrento sem uma espada nem uma lança, nem uma armadura. Mas eu te enfrento no nome do Senhor, Deus de Israel. There you are, it's a believer. Aí que está. Esse é um crente. That's his fortress. That's his shield. That's his defense. Amen. Essa é a fortaleza dele. Esse é o escudo dele. Essa é a defesa dele. Amém! That should be the church's defense. Essa deveria ser a defesa da igreja. Any believer, that's his defense. De qualquer crente, essa é a defesa dele. No matter what takes place, what the world says, anything else, your defense is the Lord God of Israel. That's it. Não importa o que ocorra, o que o mundo diga, qualquer outra coisa, sua defesa é o Senhor Deus de Israel. Isso mesmo. The name of Jesus Christ is a mighty tower. The righteous run into it and are safe. O nome de Jesus Cristo é torre forte. Para ela correrão os justos e estarão em alto retiro. That's our defense, is Jesus Christ. Esta é a nossa defesa, é Jesus Cristo. Notice,
And when it come to pass, we know what happened. Note, e quando sucedeu, nós sabemos o que aconteceu. David, nowhere to hit but that one little place when he dropped down his cover over his face. Davi, nenhum lugar para atingir, a não ser naquele lugarzinho quando ele deixou cair a proteção de sobre o rosto dele. One place to hit was right here in his forehead. Um único lugar para se atingir foi bem aqui em sua testa. And before he could get with any distance to the giant, God directed the killing mark and he slew the giant. See? E antes que ele pudesse ganhar qualquer distância até o gigante, Deus apontou a marca fatal e ele matou o gigante. Vê? God did it. Deus o fez. Now we notice he was a believer. Agora, nós notamos que ele era um crente. Now another believer was Abraham. And he was a Chaldean of the city of Ur. Agora, um outro crente foi Abraão. Ele era um caldeu da cidade de Ur. And he was called upon to do something that was, and believe something that was totally, physically impossible. Ele foi pedido para fazer algo que era, e crer em algo que era totalmente, fisicamente impossível. But he didn't stagger at the promise of God through unbelief, says Romans 4. But was strong, giving praise to God. Mas não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, diz Romanos 4. Mas foi fortificado, dando louvor a Deus. When Abraham was 75 years old, and his wife 65 years old, and had been living together since they were young boys. Quando Abraão tinha 75 anos de idade e sua esposa 65 anos de idade, e haviam vivido juntos desde que eles eram moços. This is half-sister, a young boy and a young girl. And that was, they'd lived together without any children at all. Ela era sua meia-irmã, um moço e uma moça. E isso foi que eles haviam vivido juntos sem absolutamente nenhum filho. And God told Abraham, separate yourself from the unbelievers. E Deus disse a Abraão, separa-te dos incrédulos. God always calls from separation. Deus sempre requer separação. Separate yourself from the unbelievers and walk with me, and I have made you a father of many nations. I've already done it. Separa-te dos incrédulos e anda comigo. E eu tenho te feito pai de muitas nações. Eu já tenho feito. And Abraham believed it. That's a believer. E Abraão creu. Esse é um crente. How are you going to do it, Lord? He never asked the question. Como tu vais fazer, Senhor? Ele nunca fez a pergunta. God said he'd do it, and that settled it. Deus disse que ele faria e isso encerrou. When the first month passed and Sarah was still, she was past menopause. Quando passou o primeiro mês e Sara ainda estava, ela havia passado da menopausa. Anything different? Not a thing. Algo diferente? Nada. But Abraham still believed it. Porém, Abraão ainda cria. 25 years later, there was still no difference. But Abraham still believed it. 25 anos mais tarde, ainda não havia diferença. Porém, Abraão ainda cria. That's a believer. That's not a make-believer. That's a believer. Esse é um crente. Esse não é um crente manufaturado. Esse é um crente. 25 years later, Abraham was stronger than he was at the first place. 25 anos mais tarde, Abraão estava mais forte do que estava para começar. He believed God, and it was imputed unto him for righteousness. Ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Because that's the genuine believer. Porque ele crê. Esse é o crente genuíno. Now, after a while, I'm going to let you search and see what class you're in. Agora, daqui a pouco, vou deixar você examinar e ver em que classe você está. Now, what did Abraham do? Agora, o que fez Abraão? Stagger not at the promise of God. The impossibilities. Não duvidou da promessa de Deus. As impossibilidades. What would a man 75 years old with a 65-year-old wife do if they went to a doctor and said, we want to make arrangements at the hospital, we're going to have a baby? O que um homem de 75 anos com uma esposa de 65 anos faria se eles fossem a um médico e dissessem,
Nós queremos fazer os preparativos, o hospital. Vamos ter o nenê. And then 25 years later said, Doc, you still own a hospital open. See? E então, 25 anos mais tarde, dissessem, doutor, o senhor ainda mantém o hospital vago? É. It makes you act funny. Your decisions are odd to the world. Faz você atuar engraçado. Suas decisões são estranhas para o mundo. But it's a believer. No matter how strange it seems. Porém, é um crente, não importa quão estranho pareça. The Bible said that he is fully persuaded that God was able to perform what he said he'd do. A Bíblia disse que ele foi totalmente persuadido de que Deus era capaz de realizar o que ele disse que ele faria. That ought to be the achievement of every believer this afternoon. Isso deveria estar na façanha de cada crente esta tarde. God's able to keep every word that he said he'd do. Deus é capaz de manter cada palavra que ele disse que ele faria. I don't care what the denominations say. Words, days of miracles is past, and all this is telepathy, and all fortune telling. Não me importa o que as denominações digam e dizeres, dia de milagres já passou, e tudo isso é telepatia e tudo mais, é adivinhação. It doesn't matter to me what they say. I still believe. Não me importa o que eles digam, eu ainda creio. That gun is zeroed to the target, it'll hit the target. Se essa arma está ajustada para o alvo, ela atingirá o alvo. I believe if a believer is zeroed with the Word of God, it'll hit the same thing that the Word of God ever promised hit. It'll do it again. E eu creio que se um crente está ajustado com a palavra de Deus, ele atingirá a mesma coisa. Se a palavra de Deus alguma vez prometeu, fará novamente. I'm fully persuaded of that. Eu estou completamente persuadido disto. That when we see we're in this age when it's supposed to be here. It's supposed to be here. These things are supposed to take place. Que quando nós vemos que nós estamos nesta era, quando julga-se que ela esteja aqui, julga-se que ela esteja aqui, julga-se que estas coisas ocorram. That's the reason I do believe that when that bride is called out and elected and set in the book of life, there'll come a sound from heaven that'll take such a baptism of the Holy Spirit into that bride, they'll take her from the earth and rapture and grace. Essa é a razão porque eu creio que quando essa noiva for chamada fora e eleita e posta no livro da vida, haverá um som desde o céu que fará entrar um tal batismo do Espírito Santo nessa noiva que a tirará da terra em uma graça de rapto. Deus prometeu. I don't care how many science and how many astronauts they signed up and everything else and how many million miles they can see. I don't care nothing about that. Não me preocupa quanta ciência e quantos astronautas eles alistem e tudo mais, e quantos milhões de milhas possam ver. Eu não me preocupo com nada disso. There is a heaven and there's a literal Jesus Christ there that'll come in a body form to receive His Son. Há um céu e há um Jesus Cristo literal ali que virá na forma de um corpo para receber a sua igreja para si. No matter how old the story seems, it's still the truth. God said so. Não importa quão velha a história pareça, ainda é a verdade. Deus assim disse. That's what believers believe. É isso que os crentes creem. God said, I'm the Lord, heals all thy diseases. I am God and I change not. Amen. Deus disse, eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Eu sou Deus e não mudo. Amém. And God is Word, and if God don't change, how's the Word going to change? E Deus é a palavra. E se Deus não muda, como é que a palavra vai mudar? Vê? I am God and I change not. The Scripture says that. Eu sou Deus e não mudo. As Escrituras dizem isso. God said it himself. Deus disse ele próprio. And if he cannot change it, he is the Word. E se ele não pode mudar, então ele é a palavra. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The unchangeable Word. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A imutável palavra. And the Word was made flesh and dwelt among us. Amen.
E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém! Yes, sir. God raised up bodies all down through Moses and Ezekiel and Jeremiah and Isaiah and Elijah, all down where His Word temporarily come. Sim, Senhor. Deus levantou corpos durante todo o tempo, de Moisés e de Ezequiel, e de Jeremias, e de Isaías, e de Elias até o fim, onde sua palavra temporariamente veio. But the full Word was made manifest in this man, Jesus Christ. Porém, a palavra plena foi manifestada neste homem, Jesus Cristo, Which He was God in the fullness of the Godhead bodily. Amen. o qual ele era Deus na plenitude da divindade corporalmente. There He was made flesh. I believe that, every word. Ali ele se fez carne. Eu creio nisso em cada palavra. Job, another believer. Jó, outro crente. Sometimes believers put to the test. Not sometimes, every time. Às vezes, os crentes são postos à prova. Não às vezes, todas as vezes. For every son that cometh to God must be chastened, tried, child-trained. Pois cada filho que vem a Deus deve ser corrigido, provado, treinado como filho. Remember the trials, the dusty roads, the hot sun of persecution. But the loyalty of your heart beats that material till she's ready to go into the mold. Lembre-se, as provas, os caminhos secos, o sol quente da perseguição, porém a lealdade de seu coração bate esse material até que ele esteja pronto para caber no molde. God's children is made up correctly on His Word, for they are living examples and the Word of God living through them. See? Os filhos de Deus são formados corretamente em sua palavra, pois eles são exemplos vivos. É a palavra de Deus vivendo através deles. Vê? The trial comes to shake you, to put you to the very bottom, to see where you'll stand. A provação vem para sacudi-lo, para colocá-lo justamente até a parte mais baixa, para ver onde você permanecerá. They tested, tried every son that cometh to God. Postos à prova, prova cada filho que vem a Deus. Job went through the trials and the tests. Jó passou pelas provas e pelos testes. His children taken, everything else taken. Seus filhos tirados, tudo mais tirado. The church members come, accused him of being a secret sinner, and tried to say everything against him, but yet he wouldn't listen to any of it. Os membros da igreja vieram, acusaram-no de ser um pecador secreto e procuraram dizer tudo contra ele. Contudo, ele não dava ouvidos a nada disso. He knew he had met God's requirements. Ele sabia que ele tinha cumprido os requisitos de Deus. He knew there's no need of Satan trying to tempt him. He knew it was the devil. Ele sabia que não havia necessidade de Satanás procurar tentá-lo. Ele sabia que era o diabo. And as long as Satan could make him believe that his sickness was his God doing it, he had Job whipped. E enquanto Satanás lhe pudesse fazer crer que a sua enfermidade era o seu Deus fazendo, ele tinha derrotado Jó. But when Job once struck that revelation that it was not God, he was only going through his trials to make him something. Porém, quando Jó uma vez atingiu essa revelação de que não era Deus, ele estava somente passando pelas suas provações para lhe fazer algo. It wasn't God doing it, it was Satan doing it. Não era Deus fazendo, era Satanás fazendo. And same thing today, he'll try to tell you these trials and things is your God trying to put punishment upon you. It isn't so. No, sir. E a mesma coisa hoje. Ele procurará lhe dizer que essas provações e coisas assim é o seu Deus procurando lhe aplicar uma punição. Não é isso. Não, Senhor. It's Satan doing it, God permitting it to temper you, to make you see if you're tied to this earth by the earth cares or whether your treasure's in heaven. É Satanás fazendo isso e Deus permitindo para temperá-lo, para fazê-lo ver se você está ligado a esta terra pelos cuidados da terra, ou se seus tesouros estão no céu. For wherever your treasures is, there you are also. That's right. Pois onde quer que estiverem os vossos tesouros, aí estarão vós também. Isso mesmo. Your heart is where your treasures are. Seu coração
está onde os seus tesouros estão. Job tried, and yet he said, I know my Redeemer liveth. At the last days he'll stand up on the earth, though after my skin worms destroys my body. Jó, provado, todavia, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, que nos últimos dias se levantará sobre a terra, mesmo depois dos vermes da minha pele destruírem o meu corpo. Did you notice the skin worms is already in him? Vocês notaram? Os vermes da pele já estavam nele. Your skin worms is in you. Seus vermes estão em você. You're in a sealed up casket without any air in there anyhow, but the skin worms are already there. Você está num caixão selado, sem nenhum ar dentro dele, ou de alguma maneira, porém os vermes da pele já estão aí. They're right in you, and they're ready to be called to duty anytime. Eles estão bem em você, e eles estão prontos para serem chamados ao dever a qualquer momento. Remember Caesar? He cankered right in the street. Lembre-se de César, ele apodreceu bem na rua. The skin worms eat him up, right in the street, his own skin worms. Os vermes da pele comeram-no completamente, bem na rua, vermes da sua própria pele. They're right there ready. Eles estão bem aí, prontos. Though after my skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God. Amen. Mesmo depois os vermes da minha pele destruírem este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Amém. You cannot annihilate it. Você não pode aniquilar. Though the skin worms eat it up, it still will come back again. Ainda que os vermes da pele o comam, ele ainda voltará novamente. Whom I shall see for myself, mine eyes shall behold, and not another. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos e não outros o verão. He said it. Job, why? He was a believer. Ele disse, Jó, por quê? Ele era um crente. In trials, he was a believer. Nas provações ele era um crente. Persecution, he was a believer. Na perseguição ele era um crente. He was a genuine believer. Ele era um crente genuíno. Joseph, another believer. He couldn't help being what he was. José, um outro crente. Ele não podia evitar de ser o que ele era. He's a prophet. God made him a prophet. Ele era um profeta. Deus o fez um profeta. He didn't want to be different from his brothers, but he was different. Ele não queria ser diferente de seus irmãos, mas ele era diferente. God made him what he is. Deus o fez o que ele era. Nobody else could take his place. Ninguém mais podia tomar o lugar dele. Nobody can take your place. No matter how little you say, I'm just a housewife, nobody can take your place. Ninguém pode tomar o seu lugar. Não importa quão pequeno. Você diz, eu sou apenas uma dona de casa. Ninguém pode tomar o seu lugar. God in His great economy has so set the body of Christ in order till there's no one can take your place. Deus, em sua grande economia, tem assim estabelecido isso, o corpo de Cristo, em ordem, até que não haja ninguém que possa tomar o seu lugar. I would like to take Billy Graham's place, any of us ministers, but we can't do it. But just remember, Billy can't take our place. Como eu gostaria de tomar o lugar de Billy Graham, qualquer um de nós ministros, mas nós não o podemos fazer. Mas apenas lembre-se, Billy não pode tomar o nosso lugar. See? We all have a place. Some of us are evangelists, some prophets, some teachers, some pastors, whatever we are. Veja, todos nós temos um lugar. Alguns de nós somos evangelistas, outros profetas, outros doutores, outros pastores, ou o que quer que seja. Some housewives, some mechanics, some farmers, whatever it is, God has set you in your place. See? Algumas donas de casa, outros mecânicos, outros fazendeiros, o que quer que seja. Deus o tem colocado em seu lugar. Vê? Joseph was a prophet. José era um profeta. He couldn't help because he could interpret dreams. Ele não tinha culpa por poder interpretar sonhos. He couldn't help because that he saw visions. Ele não tinha culpa por ele ter visões. Watch how true he was. Observe quão sincero ele era. No matter if it cost him his fellowship with his brothers, he was true because he believed those dreams. Não importava se lhe custasse o seu companheirismo com os seus irmãos. Ele era sincero, porque ele cria naqueles sonhos. He believed that the dream that he had, that they'd all bow to him, the sheaves would, it come to pass because he believed it. Ele cria nisso. O sonho que ele teve, que eles todos se inclinavam diante dele, os molhos se inclinavam,
Isto sucedeu porque ele creu. He was a genuine believer. Ele era um crente genuíno. How I got 5 minutes and 10 pages. Notice a scripture wrote out here. Como eu tenho 5 minutos e 10 páginas, note agora, note, de escritura copiada aqui. The woman, A mulher, Nathaniel, he was a believer. Is that right? Natanael, ele era um crente. Está correto? Nathaniel, when he saw what took place and it worked on him, that Jesus told him who he was and said he was an Israelite indeed and there was no guile in him, and told him where he was the day before praying under a tree. Natanael, quando ele viu o que ocorrera e operara nele, que Jesus lhe disse quem ele era e disse que ele era um verdadeiro israelita e que não havia dolo nele, ele disse onde ele estava um dia antes, orando debaixo de uma árvore. He saw him when Philip called him, he was a believer. Ele ouviu quando Filipe o chamara. Ele era um crente. There's many standing there said this is the devil's spirit. The devil does divine healing. Havia muitos que se encontravam ali que disseram, este é o espírito do diabo. O diabo faz cura divina. That old devil hasn't died yet today. Esse velho diabo ainda não morreu hoje. They believe that the devil does divine healing. Eles creem que o diabo faz cura divina. Jesus said if Satan can cast out Satan, then his kingdom's divided. And a kingdom can't stand. See? Jesus disse, se Satanás pode expulsar a Satanás, então o seu reino está dividido, e um reino não pode subsistir. Vê? Satan said he can't do it. So Satan cannot cast out Satan. Satanás disse, ele não o pode fazer. Portanto, Satanás não pode expulsar a Satanás. So Nathaniel was a believer. Assim, Natanael era um crente. And when he seen the Word made flesh, vindicated that he was a believer, he said, thou art a rabbi, thou art the Christ, thou art the King of Israel. E quando ele viu a palavra feita carne, vindicou que ele era um crente. Ele disse, tu és Rabi, tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel. He believed it. Ele creu. When the woman at the well saw it, she believed it. Quando uma mulher junto ao poço viu, ela creu. She is a believer. Ela é uma crente. When blind Bartimaeus, Quando o cego Bartimeu, when a woman come by, everybody's crying, going on. quando uma mulher se aproximou, e todo mundo estava chorando, bradando. Some of them saying there's a hole. I hear you raise the dead. There's a graveyard full of them up here. Come up and raise them. Let us see you do it. Alguns deles dizendo, há um monte, eu ouvi dizer que tu ressuscitas os mortos. Há um cemitério cheio deles aqui em cima. Sobe e ressuscita-os. Deixa-nos ver tu fazeres isto. See, that same devil that said, if thou be the Son of God, command these stones to be turned to bread. Veja, aquele mesmo diabo que disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Same one put a rag around his face, hit him on the head, said, pass the stick one to the other. So now, if you tell us who hit you, we'll believe you. O mesmo que colocou um trapo em volta de seu rosto, bateu-lhe na cabeça, disse, passaram a vara uns para os outros, disseram, agora, se tu nos disseres quem te bateu, creremos em ti. Them soldiers, see? Making fun out of him. Aqueles soldados, veja, escarnecendo-se dele. It looked like the card chip was down on him. Parecia que a situação estava lá embaixo para ele. Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't he wonderful? Wonderful, wonderful, isn't Jesus my Lord? Listen now what he said. Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word.